Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, tema 24 do livro do céu, volume 2, capítulos 29 e 30. 29, Jesus derrama suas amarguras em Luísa. Esta manhã me encontrava no mar de aflição, porque Jesus ainda não tinha vindo. Sentia tanta pena que me sentia arrancar o coração. Quando o confessor veio para chamar minha obediência, porque devia celebrar a Santa Missa, e Jesus, sem fazer-se ver, nem sequer uma sombra, como é seu costume, que quando não vem se faz ver uma mão ou braço, especialmente quando é dia de receber a comunhão. Como esta manhã ele mesmo vem, purifica-me, prepara-me para o receber, e a ele mesmo sacramentalmente. E dizia entre mim: Esposo Santo, Jesus amável, por que tu não vens mesmo, tu mesmo me preparar? Como poderei te receber? Enquanto isso, o tempo chegou, o confessor veio, Jesus sem vir. Que pena dilacerante, quantas lágrimas amargas. O confessor disse-me: Vê-lo-ás na comunhão, e perguntar-lhes-ás, por obediência, o porquê não vem e o que quer de ti. Depois da comunhão, eu vi o meu bom Jesus, sempre benigno com esta miserável pecadora. Transportou-me para fora de mim mesma e eu tinha-o nos braços. Era como um bebê, mas estava todo aflito. Eu rapidamente comecei a dizer-lhe: Meu menino, meu único e só bem meu, como é que você não vens? Em que te ofendi? O que queres de mim que me faça chorar tanto? Mas no ato de dizer isso era tanta pena que, com tudo o que tinha entre meus braços, continuava ele chorando. Mas antes mesmo de terminar de dizer a última palavra, Jesus aproximou sua boca da minha, derramando suas amarguras, sem me responder uma só palavra. Quando acabava de verter, eu começava de novo a dizer-lhe: Mas Jesus, sem me prestar atenção, voltava a verter em mim suas amarguras. Depois disto, sem me responder nada do que eu queria, me disse: Faz-me derramar em ti de outra maneira, assim como destruí com o granizo outros lugares, assim destruirei os vossos. Por isso me faz verter e não pense em outra coisa. Assim, sem me dizer mais nada, acabou. Então é você deixar de pensar em si mesma. Não tem o que fazer, né? Só pensar em Deus e acabou, né? Não tem muito o que pensar. É Ele que quer trazer, né, para você vários estados de ânimo, né, amarguras. Ele quer que você esteja disponível para Ele, não você querer que Ele fique disponível para você, né? Então, esqueça de você, de suas consolações e das suas necessidades, né? E só pense nas necessidades divinas, que eu acabei de falar no vídeo lá da Santa Catarina de Sena, né? E ele falou da perfeição, né, dos perfeitos, né, dos estados perfeitos. Então, é muito importante guardar aqueles conhecimentos ali. No outro trecho, vamos ver. Luísa reza com Jesus. Continua ainda o estado de aniquilação, mas a tal ponto que não ousava dizer uma palavra ao meu amado Jesus. Mas esta manhã, Jesus, tendo compaixão do meu miserável estado, ele mesmo quis me aliviar. E eis que, enquanto me fez ver, e eu me sentia toda aniquilada e envergonhada diante dele, Jesus aproximou-se de mim, mas tão intimamente que me parecia que ele estava em mim e eu nele. E me disse: Minha filha amada, que tens que estás assim tão aflita? Diz-me tudo, que te contentarei e remediarei tudo. Mas como continuava a ver-me a mim mesma, como disse no dia anterior, então vendo-me tão mal, nem sequer ousei dizer nada. Mas Jesus replicou: Logo, logo, diga-me o que quer, não demore. Vendo-me quase forçada e rompendo em abundante pranto, eu lhe disse: Jesus Santo, como queres que eu não esteja afligida? Depois de tantas graças, eu não devia ser assim tão má. Às vezes, até as obras boas que eu busco fazer nas mesmas orações, eu misturo tantos defeitos e imperfeições que eu mesma sinto horror.
O que será de você que é tão perfeito e santo? E além disso, o escassíssimo sofrer em comparação com o de antes, sua grande demora em vir, tudo me diz claramente que meus pecados, minhas grandes ingratidões são a causa. E que você, zangado comigo, me nega também o pão cotidiano que você concede a todos geralmente, como é a cruz, assim que depois terminará com que abandonar-me de todo. Pode dar-se talvez maior aflição que esta? Jesus, compadecendo-me toda, me apertou ao seu coração e me disse: Não temas, esta manhã faremos as coisas juntos. Assim eu suprirei as tuas. Então me pareceu que Jesus continha uma fonte de água e outra de sangue em seu peito. E nessas duas fontes tem submergido minha alma, primeiro na água e depois no sangue. Quem pode dizer como minha alma ficou purificada e embelezada? Depois nos pusemos a rezar juntos, recitando 3 glórias ao Pai, e isso me disse que o fazia para suprir as minhas orações e adorações à majestade de Deus. Oh, como era belo e comovedor rezar junto com Jesus. Depois disso, Jesus me disse: Não te aflija não sofrer. Queres tu antecipar a hora designada por mim? Meu agir não é apressado, mas tudo ao seu tempo. Cumpriremos cada coisa, mas a seu devido tempo. Depois, por um fato todo providencial, inesperadamente, tendo saído do viático da igreja para ir aos outros enfermos, eu também recebi a comunhão. Quem pode dizer tudo o que aconteceu entre Jesus e eu, os beijos, as carícias que Jesus me fazia? É impossível poder dizer tudo. Parecia-me que depois da comunhão via a sagrada partícula, e agora via na partícula a boca de Jesus, os olhos, agora uma mão, e depois fez-se ver todo ele. Transportou-me para fora de mim mesma, e agora encontrava-me na abóbada dos céus, e agora encontrava-me sobre a terra, no meio dos homens, mas sempre junto com Jesus. Ele de vez em quando ia repetindo: Oh, como és bela, minha amada! Se tu soubesses quanto te amo, e tu quanto me amas? Ao ouvir-me dizer estas palavras, senti tal confusão que me sentia morrer. Mas com tudo isso tive a coragem de lhe dizer: Meu Jesus, belo, sim, amo-te muito. E tu, se verdadeiramente me amas tanto, diz-me também. Perdoas-me por todo o mal que fiz e também concede-me o sofrer. E Jesus, sim, perdoo e quero te contentar com derramar em abundância as minhas amarguras em ti. Assim Jesus derramou suas amarguras. Parecia-me que tinha uma fonte de amargura em seu coração, recebidas pelas ofensas dos homens, e a maior parte a derramava em mim. Depois Jesus me disse: Diz-me, o que mais queres? E eu: Jesus Santo, confie-te ao meu confessor. Santifica-me e dá-lhe também a saúde do corpo. E além disso, é vontade tua que venha este sacerdote? E Jesus disse: Sim. E eu: Se fosse tua vontade, falo-ia bem. E ele: Fique quieta, não quero investigar muito meus julgamentos. E nesse mesmo instante me fazia ver a melhora da saúde do corpo e a santidade da alma do confessor, e acrescentou: Tu queres ser muito apressada, mas eu faço tudo a seu tempo. Depois confiei-lhe as pessoas que me pertencem e pedi pelos pecadores, dizendo a Jesus: Ó, quanto desejo que meu corpo se reduzisse a pequeninos pedaços, desde que os pecadores se convertessem. E beijei a testa, os olhos, o rosto, a boca de Jesus, fazendo várias adorações e reparos pelas ofensas que lhe faziam os pecadores. Ó, como estava contente Jesus e eu também. Depois, fazendo-me prometer por Jesus que não voltaria a me deixar, voltei em mim mesma e assim terminei. Terminou. Uau, que legal, gente. Que legal. Ai, o que é mais interessante é isso, né? É a criatura que é imperfeita e reconhece a sua imperfeição normal, né? Né? A humildade, né? Faz parte, não tem nada de errado nisso, né? Nesse momento dela aqui tá tudo certo, a vontade humana mesmo. E Jesus gosta muito dessa humildade, né? Desse reconhecimento de que é pecadora, de que é falha. Mas aí Jesus corrige ela, né? De que ela é muito apressada, né? E que ele trabalha tudo a seu tempo. Então é a mensagem principal aqui, né? Então, assim, ele vai suprir também as orações da Luísa, rezando junto com ela, né? E vai suprir, junto com ela reparar, né? É muito interessante as adorações e reparações, rezando com Jesus e derramando sobre ela as amarguras dele, né? Permitindo que ela possa compartilhar desses sofrimentos com ele. E ela fazendo essas adorações tão bonitas, reparações tão lindas, né? E ele amando tudo isso e dizendo para ela o quanto a ama. Então é muito lindo, um trecho assim maravilhoso e que a gente também tem que prestar atenção, né? Que a gente possa reparar plenamente, né? Conhecendo, entendendo toda essa realidade
que a gente conversou hoje já no vídeo, né? O vídeo vai ajudar muito a entender tudo isso aqui, né? Da Santa Catarina de Sena. É muito forte, muito interessante. E aí ele fala aqui: não te aflija por não sofrer, queres tu antecipar a hora designada por mim? Meu agir não é apressado, mas tudo ao seu tempo, cumpriremos cada coisa, mas a seu devido tempo. Então a gente, né, tem que confiar em Jesus e não ficar desesperado por nenhum motivo, nada, 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 nada. Esperar nele, ele vai, né, corrigir tudo, vai suprir aquilo que a gente não pode fazer. E ele falou sobre as almas imperfeitas, muito legal. Então você que ainda se sente imperfeita, que ainda vive muito no humano, né, ainda está na materialidade, na superficialidade no humano, leia o que é, o que Deus faz com as almas imperfeitas, né? E luta, luta, luta muito, né? Uma luta muito forte para vencer essa imperfeição e ir para a perfeição. Então, ele está ajudando, ele está querendo ajudar a gente, né? A fazer todo mundo aprender. E ele falou que a chave para poder receber a iluminação é o autoconhecimento, que é justamente o trecho anterior, né? Sobre o conhecimento de si mesmo, foi o trecho anterior do estudo 23 do livro da Luísa, volume 2. Então, você vê como que Deus ele está acompanhando plenamente, né, no cerquinho da divina vontade, tudo que a gente está estudando, né, tudo, tudo, tudo. E ele também, ó, fique quieta, não queira investigar muito os meus julgamentos. Então, ser muito, muito mesmo, confiar em Deus, né, ela rezando pro confessor. E aí ela falou, se fosse verdade que você tá mesmo fazendo, ele estaria bem. E ela falou assim, e ele fique quieta, não queira investigar muito os meus julgamentos. E aí ele ajudou o confessor, né? E aí ele falou para ela, corrigiu ela: tu queres ser muito apressada, eu faço tudo ao seu tempo. Então a gente tem que confiar muito em Deus, viver totalmente abandonados nele, né? E aceitar essas pequenas coisas que ele dá para nós fazermos todos os dias, pequenininhas. E já é muito, né? Cada ato na divina vontade é infinito, mesmo pequeno em nós mesmos ali, é grande demais. Então a gente viver plenamente essa graça, né? Não ter medo e confiar cada vez mais e abandonar plenamente, vivendo essa graça da divina vontade todos os dias, sem, né, pressa, sem pressa. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2. Jesus derrama suas amarguras em Luísa. Esta manhã me encontrava num mar de aflição, porque Jesus ainda não tinha vindo. Sentia tanta pena que me sentia arrancar o coração. Esta manhã me encontrava num mar de aflição, porque Jesus não tinha vindo. Sentia tanta pena que me sentia arrancar o coração. Quando o confessor veio para chamar minha obediência, porque devia celebrar a Santa Missa, e Jesus, sem fazer-se ver, nem sequer uma sombra, como é seu costume, que quando não vem se faz ver uma mão ou um braço, especialmente quando é dia de receber a comunhão, como esta manhã, ele mesmo vem, purifica-me, prepara-me para receber a ele mesmo sacramentalmente. E dizia entre mim: Esposo Santo, Jesus amável, porque não vens tu mesmo preparar-me, como poderei receber-te? Enquanto isso, o tempo chegou, o confessor veio e Jesus sem vir. Que pena dilacerante, quantas lágrimas amargas. O confessor disse-me: Vê-lo-ás na comunhão, e perguntar-lhe-ás, por obediência, ou por que não vem, e o que quer de ti. Depois da comunhão, vi o meu bom Jesus, sempre benigno com esta miserável pecadora. Transportou-me para fora de mim mesma e eu tinha-o nos braços. Era como uma criança, todo aflito. Eu rapidamente comecei a dizer-lhe: Meu menino único e só meu bem meu, como é que não vens? Em que te ofendi? O que queres de mim que me faça chorar tanto? Mas no ato de dizer isto era tanta a pena
que com tudo o que eu tinha entre meus braços continuava chorando. Mas no ato de dizer isso era tanta pena que com tudo e que eu tinha entre meus braços continuava chorando. Mas, mesmo antes de terminar de dizer a última palavra, Jesus, aproximando a sua boca da minha, derramou suas amarguras sem me responder uma só palavra. Quando acabava de verter, eu começava de novo a dizer, mas Jesus, sem me prestar atenção, voltava a verter em mim. Depois disso, sem me responder nada do que eu queria, me disse: Faze-me derramar em ti. De outra maneira, assim como destruí com o granizo outros lugares, assim destruirei os vossos. Por isso me faz verter, e não pense em outra coisa. Assim, sem me dizer mais nada, acabou. Nossa, ele não queria que ela pensasse nela, né? Na vontade dela, nos desejos que ela tinha até de, de ver Jesus, de ser purificada por ele, né? Que ela falou assim, eu estava aflita porque ele não vinha antes da missa para me purificar. Então, tipo assim, tinha que ser, ó, esta manhã eu me encontrava no mar de aflição, porque Jesus não tinha vindo, sentia pena que sentia arrancar o coração. Tava chegando a hora da missa. O confessor ia chamar ela para, chamou ela à obediência, né, para celebrar a missa. E Jesus não tinha aparecido, que antes era o costume dele, antes da comunhão, preparar ela, purificar ela para ela receber ele. E aí, tipo assim, a gente queria criar uma regra, né? Criar uma regra. Então, toda vez antes da comunhão, ele vai vir, vai me purificar para eu receber. Então, essa é a regra. E se ele não vem, eu fico aflita e aflita e aflita e aflita. Então, não ficar dando, tipo assim, se abandonar, né? Se abandonar. Ele que é a vontade dele, não a nossa. Aí ele falou para ela, né? Faze-me derramar em ti de outra maneira. E ele não falava nada. Ele não falava nada, só mostrava a aflição dele, a amargura. Jesus aproximou a boca e derramou suas amarguras sem me responder uma só palavra. Então, tipo assim, olha só para isso. Ele tá querendo desabafar, né? Ele tá querendo desabafar com ela as amarguras e ela quer desabafar as amarguras dela. E ele falou, só pensa ó, faz-me derramar em ti de outra maneira, assim como destruir, assim destruirei os vossos. Por isso me faz verter e não pense em outra coisa, não pense em outra coisa, só deixa eu desabafar. Só deixa eu desabafar. Olha pra mim, né? O amor é assim, gente, olhar pra ele. Esquecer de você, da sua dor, das suas coisas, pra olhar pra Deus, pro seu amado, né? Foi muito interessante o jeito que Jesus explicou ontem no vídeo da Santa Catarina de Sena, fazendo a comparação entre o casamento, né? O, é um casamento com Deus, mas a gente que, quando a gente é casado, né? Nossa, foi muito lindo. Eu ouvi só uma parte, essa parte do casamento eu ouvi. Que no casamento, quando a gente ama, por exemplo, se um esposo percebe, né? Percebe que a esposa faz tudo, deixa tudo organizado na casa, deixa tudo ordenado. Para quando ele chegar, ela tá toda inteira para ele, né? Para ouvir ele se derrama, confia. Ele tem uma amiga, né? Para falar, para desabafar. Então ele pensa assim, né? Ele trabalha fora e ela fica em casa. E aí ela já deixa tudo organizado, tudo ordenado, para quando ele chegar, ela dá atenção inteira para ele quer desabafar, falar o que está no coração dele, falar, conversar.
Imagina se ele chega e ela começa a falar dela mesma, e ele cheio de aflição. Ele cheio de aflição, e ela fala só dela mesma, eu tô assim, eu tô assada, não sei o quê. Tipo assim, né? Mas, mas aí você pensa, não, mas então, o que que eu só tenho que pensar no outro, né? Tipo assim, no casamento, não pensar em mim? Gente, é o amor, você não olha pra você esquece de você. Você fica olhando só pra pessoa que você ama, o filho. Quando a gente tem um filho, é tão impressionante o amor que a gente tem pelo filho. A gente esquece naturalmente, é natural quando a gente ama muito, esquecer da gente, esquecer que você existe e olhar só para o que o outro quer. É natural quando a gente ama. Um filho, por exemplo, quando nasce um filho, a gente tá sentindo dor, tá, né? Acabou de ter o bebê, mas quando você olha pro bebê e ele tá com fome, ele tá chorando com fome, você esquece totalmente de dor e amamenta. Você tá com sono, o bebê tá chorando com fome e você tá com sono. Naturalmente, assim, você esquece de você e vai amamentar seu filho. Não é que é assim, é tudo lindo e você não sofre com isso. Claro que sofre, mas o amor te impulsiona, assim, é uma força tão impressionante. Então você esquece de você para satisfazer o outro, o seu amado, né? Você não lembra, você esquece de você. É isso que ele tá falando aqui, né? Não pense em outra coisa. Não pense em outra coisa. Pensa em em receber minhas amarguras. Esquece de você. Assim, sem me dizer mais nada, acabou. Então, assim, tanta coisa que Jesus mostra pra gente que tá acontecendo na Terra, tanta coisa que ele tem pra desabafar. E, e também sobre a vontade dele, né? Quanta coisa ele tem pra nos ensinar, pra falar, pra explicar, pra gente entender, pra gente aprender. E quanta coisa tá acontecendo na Terra que ele tá sofrendo. E ele mostra pra gente, ele, né, que a gente quer pra gente ver e reparar e rezar e ele desabafar sobre isso. Aí se eu ficar só o tempo todo pensando em mim, falando das minhas coisas, mas eu sou assim, eu sou assado, eu isso, eu aquilo, eu não, eu fico olhando pra mim e esqueço de, ele não vai ter como desabafar comigo se eu estiver pensando em mim. Se eu estiver falando com ele sobre mim, né? Tipo assim, você fala com Jesus, mas fala sobre as suas coisas. Você fica falando sobre as suas coisas, o que você tá sentindo, né? Você fala com ele, você acredita nele, tudo. Mas você fica falando com ele sobre as suas coisas, sobre os seus desejos, sobre a sua percepção da sua alma. Eu acho que eu sou assim, eu sou assado, eu preciso. Jesus, eu preciso melhorar isso, eu preciso isso. Eu sinto aquilo, eu fiz isso. E você fica falando de você pra ele. E ele tá aflito, de amargura. Imagina, gente, o esposo chegar em casa e você vê no semblante dele a amargura, a aflição. Porque a gente percebe quando a pessoa tá aflita. E aí você perceber e saber que ele tá assim e ignorar, deixar ele com a aflição dele e ignorar. E não querer saber o que que foi, o que que fala, e ficar só atenta a saber o que ele quer. Né? Não, você fica falando de você. Você vê que ele tá aflito, mas você começa a falar de você. Mas é porque aconteceu isso comigo, eu tô assim, eu tô assado e não sei o quê. E olhar pra você e ficar falando de você, enquanto ele tá aflito e você percebe. Mas eu não percebo que Jesus tá aflito. Meu Deus do céu, é só olhar pro tanto de coisa que acontece.
tanto de pecado, tanto de ofensa. O Jesus é um só? Jesus é um só? Porque eu não vejo ele aflito, mas ele está falando no livro do céu que ele está. Não muda, ele está falando no livro do céu, está falando das ofensas, da reparação, tudo isso. E a gente está vendo quanta situação no mundo tá terrível. Essa situação aqui que ela viu não mudou, né? Que ele falou, faz-me derramar em ti de outra maneira, assim como destruí com granizo outros lugares, assim destruirei os vossos. Por isso me faz verter, não pense outra coisa. A situação ainda continua de ofensa. Então ele continua, a justiça continua caindo sobre a terra. Então, Luísa reza com Jesus, continuando ainda o estado de aniquilação, mas a tal ponto que não ousava dizer uma palavra ao meu amado Jesus. Mas esta manhã, Jesus, tendo compaixão do meu miserável estado. Então, essa parte, né, como foi falado, essa parte da gente se ver como pecador, miserável, é humildade, né? Tudo bem. A gente realmente tem que reconhecer, ser humilde. Mas é como ele falou no outro trecho, né? O autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo tem que estar junto com o conhecimento de Deus. Porque se a gente fica no conhecimento de si mesmo, entende que a gente é um nada, uma miséria, não sabe, nada de bom a gente faz sem Deus. Nada de bom a gente conhecer esse nosso nada e ficar paralisado e não subir para o conhecimento de Deus, entender que Ele é tudo e que Ele quer habitar em nós, quer agir através de nós. Se você não subir para isso nessa fé, né? Não se abandonar em Deus e viver nessa consciência de que você é nada, mas Ele é tudo, aí você fica paralisado. E ele falou, o conhecimento de si mesmo, quando não está junto com o conhecimento de Deus, não é uma coisa louvável, porque aí a alma fica paralisada no bem. Você fala, eu sou nada, então eu não posso fazer nada. E fica nesse estado, pensando nas misérias, né? Pensando muito nas misérias. Pensando muito nas misérias, o tempo todo pensando nas misérias. É o que ele falou naquele trecho lá do agricultor celestial. Que sempre a gente tem essa camada de terra, que é as misérias, mas só que se você ficar, quando a alma pensa demais nas misérias, ela chega a ficar perturbada. E o inimigo vem, nesse momento vem, o inimigo vem para te deixar mais perturbada ainda, se você ficar pensando muito nas misérias. Ele falou nesse trecho do agricultor. Você pensa muito nas misérias, fica perturbada. E o inimigo vem, a sua vontade humana vem também e fala mais, esse te joga mais ainda na perturbação. E ele não, e o agricultor se retira, cansado, ele se retira porque a alma não sai dessa questão de falar das suas misérias, de pensar nas suas misérias, de ficar ali o tempo todo envolta nesses pensamentos, né? Que a gente entende, eu sou nada, mas Deus é tudo. E eu me abandono nele. Mas esta manhã Jesus, tendo compaixão do meu miserável estado, ele mesmo quis aliviar-me, e eis que, enquanto me fez ver, e eu me sentia toda aniquilada e envergonhada diante dele, Jesus aproximou-se de mim, mas tão intimamente que me parecia que ele estava em mim e eu nele, e me disse: Minha filha amada, que tens que está tão aflita, diz-me tudo, que te contentarei e remediarei tudo. Então aí ele pergunta para ela, né? O que que você tem? O que que tá por que você tá tão aflita? Então ele tá pensando, né? Falando com ela, para ela falar o que ela tem. Mas como continuava a ver-me a mim mesma,
como disse no dia anterior? Então, vendo-me tão mal, nem sequer ousei dizer-lhe nada, mas Jesus replicou: Logo, logo, diga-me o que quer, não demore. Vendo-me quase forçada e rompendo em abundante pranto, lhe disse: Jesus Santo, como queres que não esteja afligida? Depois de tantas graças, não devia ser tão má. Às vezes, até as obras boas que busco fazer, nas mesmas orações misturo tantos defeitos e imperfeições que eu mesma sinto horror. O que será de você que é tão perfeito e santo? E além disso, o escassíssimo sofrer em comparação com o de antes, sua grande demora em vir, tudo me diz claramente que meus pecados, minhas grandes ingratidões são a causa. E que você, zangado comigo, me nega também o pão cotidiano que você concede a todos geralmente, como é a cruz. Assim que depois terminará com me abandonar de todo. Pode citar-se, talvez, maior aflição que esta? E Jesus, compadecendo-me todo, me apertou seu coração e me disse: Não temas, esta manhã faremos as coisas juntos. Assim eu suprirei as tuas. Então me pareceu que Jesus continha uma fonte de água e outra de sangue em seu peito. E nessas duas fontes tem submergido minha alma, primeiro na água e depois no sangue. Quem pode dizer como minha alma ficou purificada e embelezada? Depois nos pusemos a rezar juntos, recitando 3 Glória ao Pai. É isto me disse que eu fazia para suprir as minhas orações e adorações à majestade de Deus. Oh, como era belo e comovedor rezar junto com Jesus. Depois disso, Jesus me disse: Não te aflija, não sofrer. Ela estava aflita porque não estava sofrendo, que Jesus, que era por causa dos pecados dela, que Jesus ia acabar abandonando, que ele estava zangado, né? Aí ele falou: Não te aflija por não sofrer. Queres tu antecipar a hora designada por mim? Meu agir não é apressado, mas tudo a seu tempo. Cumpriremos cada coisa, mas a seu devido tempo. Então, não ser apressado. Ser apressado, querer designar a hora para Deus agir, né? Querer você dizer a hora que tem que acontecer as coisas. Meu agir não é apressado, mas tudo a seu tempo. Cumpriremos cada coisa, mas a seu devido tempo. Se abandonar, né? Se abandonar em Deus. Não ficar desesperado, aflito, perturbado por causa de nada. Tudo a seu tempo. Depois, por um fato todo providencial, inesperadamente, tendo saído viático da igreja para ir a outros enfermos, recebi também eu a comunhão. Quem pode dizer tudo o que aconteceu entre Jesus e eu, os beijos, as carícias que me fazia? É impossível poder dizer tudo. Parecia-me que depois da comunhão via a sagrada partícula, e agora via na partícula a boca de Jesus. Agora os olhos, agora uma mão, e depois fez-se ver todo ele. Transportou-me para fora de mim mesma, e agora encontrava-me na abóbada dos céus, e agora encontrava-me sobre a terra, no meio dos homens, mas sempre junto com Jesus. Ele de vez em quando ia repetindo: Oh, como és bela, minha amada! Se tu soubesses quanto te amo, e tu quanto me amas. Ao ouvir-me dizer estas palavras, senti tal confusão que me sentia morrer. Mas com tudo isso tive a coragem de lhe dizer: Meu Jesus, belo sim, amo-te muito. E tu, se verdadeiramente me amas tanto, diz-me também. Tu perdoas-me todo o mal que fiz? E também concede-me o sofrer? Sim, perdoo-te, e quero te contentar com derramar em abundância as minhas amarguras em ti. Assim Jesus derramou suas amarguras. Parecia-me que tinha uma fonte de amargura em seu coração. Nossa, tá vendo? Uma fonte de amargura no coração. Uma fonte, uma fonte, uma fonte, uma fonte. Tipo assim, é contínuo. Recebida pelas ofensas dos homens, e a maior parte derramava em mim. Depois Jesus me disse: Diz-me que mais queres. Jesus Santo, confio-te ao meu confessor.
Santifica-me e dá-lhe também a saúde do corpo. E além disso, é vontade tua que venha este sacerdote? E Jesus, sim. Se fosse a tua vontade, falo-ias bem, ele estaria bem, né, de saúde. E ele, fique quieta, não queira investigar muito meus julgamentos. Não seja apressado, né, querer saber tudo, investigar tudo. Tudo a seu tempo. No tempo de Deus, a vontade de Deus e não a nossa. E nesse mesmo instante me fazia ver a melhora da saúde do corpo e a santidade da alma do confessor, e acrescentou: Tu queres ser apressada, mas eu faço tudo a seu tempo. Ele sabe exatamente a hora, a gente é cego, a gente não vê nada. Como que eu vou, como que eu vou falar alguma coisa para Deus? Tem que fazer isso agora, nesse exato momento. Eu não estou vendo nada, é só Ele que vê. Ele que vê. Ele que é onipotente, onipresente, onisciente, que é Deus, criador de todas as coisas. A gente é um nada, né? Então, se eu quero dar ordens para Deus, tem que fazer, tem que resolver isso agora, tem que ser agora, nesse instante, nesse exato momento. Não pode passar se o Senhor quer mesmo que ele venha, então ele tem que estar bom agora. Então, a gente não ser apressado, mas eu faço tudo a seu tempo. Então, se abandonar, a gente não pode. Pra gente também, é um recado, né? Essa mensagem principal. Não ser apressado, não ficar preocupado com nada, aflito. Ah, mas eu devia ser assim, eu devia ser assado, eu devia. Não, se abandona. Deus é que faz tudo. É Deus que faz tudo. E é no tempo certo, né? Dele, na vontade dele. Então, ele chamou a atenção dela, né, nessa questão de ser apressada, de querer antecipar as coisas. Ser apressada é antecipar as coisas. Mas ele faz tudo no tempo certo. Depois confiei-lhe as pessoas que me pertencem e pedi pelos pecadores, dizendo a Jesus: Oh, quanto desejo que meu corpo se reduzisse em pequeninos pedaços, desde que os pecadores se convertessem. E beijei a testa, os olhos, o rosto, a boca de Jesus, fazendo várias adorações e reparos pelas ofensas que lhe faziam os pecadores. Oh, como estava contente Jesus e eu também. Depois, fazendo-me prometer por Jesus que não voltaria a me deixar, voltei em mim mesmo e assim terminou. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Jesus derrama suas amarguras em Luísa. Esta manhã me encontrava no mar de aflição, porque Jesus ainda não tinha vindo. Sentia tanta pena que me sentia arrancar o coração. Quando o confessor veio para chamar minha obediência, porque devia celebrar a Santa Missa. E Jesus, sem fazer se ver, nem sequer uma sombra, como é seu costume, e quando não vem, se faz ver uma mão ou um braço, especialmente quando é dia de receber a comunhão, como esta manhã, ele mesmo vem, purifica-me e prepara-me para receber a ele mesmo sacramentalmente. E dizia entre mim: Esposo Santo, Jesus amável, por que não vens tu mesmo preparar-me? Como poderia receber-te? Enquanto isso, o tempo chegou. O confessor veio e Jesus sem vir. Que pena dilacerante, quantas lágrimas amargas. O confessor disse-me: Vê-lo-ás na comunhão.
e pergunta, aliás, por obediência, o porquê não vem e o que quer de ti. Depois da comunhão, viu meu bom Jesus, sempre benigno como com esta miserável pecadora. Transportando-me para fora de mim mesma, eu tinha-o nos braços, era como uma criança, todo aflito. Eu rapidamente comecei a dizer-lhe, meu menino, único e só bem meu, como é que não vens? Em que te ofendi? O que queres de mim que me faça chorar tanto? Mas no ato de dizer isto, era tanta pena que, com tudo que tinha entre meus braços, continuava chorando. Mas mesmo antes de terminar de dizer a última palavra, Jesus, aproximando a sua boca da minha, derramou as suas amarguras, sem me responder uma só palavra. Quando acabava de verter, eu começava de novo a dizer, mas Jesus, sem me prestar atenção, voltava a verter em mim. Depois disso, sem me responder nada do que eu queria, me disse, faz-me derramar em ti de outra maneira, assim como destruí com granizo outros lugares, assim destruirei os vossos, por isso me faz verter. E não pense em outra coisa. Assim, sem me dizer mais nada, acabou. Então, Jesus não está ensinando ela a parar de pensar em si mesma, né? Querer muita consolação espiritual para si. Buscar muito apego ainda a consolação e até essa presença mais material de Jesus também, né? Essa necessidade de ver Ele, sentir Ele sensivelmente. Ah, mas eu faço questão que Jesus me traga comunhão, não pode ser o confessor. Eu faço questão que seja Jesus aparecendo, né? Então ele é esse esposo da nossa alma, né? Como estava sendo falado no vídeo de Santa Catarina de Sena, que nos testa o nosso amor. Ele nos testa, não é fazendo o que a gente quer. Ele testa para ver qual que é a satisfação da esposa mesmo. Se a satisfação da esposa é a ver a satisfação do esposo, ou se ela quer o esposo para satisfação própria. Porque tem um trecho até do Livro do Céu que Jesus fala disso, que se sente um esposo infeliz quando a satisfação da alma, dessa alma esposa, que dá o exemplo do casamento, né, dos esposos. Aí ele fala, quando esse esposo vê que a satisfação da esposa é estar com ele para lá e para cá, nunca largar dele, não deixa ele ter e sair para trabalhar, não deixa ele fazer nada, já está agoniada. Quando ele chega, já vê ela destruída, caída, acabada, destruída, porque não está por perto. E ela só quer ir por perto, por perto, por perto, e parece que é amor. Mas ele falou, o amor é só dela, o contentamento é todo dela. Então ela quer me ter por perto o tempo todo, mas é para satisfação dela. E ela não confia em mim, no meu amor, porque quando eu me afasto, ela está destruída. Então, ele afasta também para ver se ela vai continuar amando ele, se ela vai continuar disposta para ele. E se quando ele chegar, ele vai encontrar ela disposta para ele. Ou vai encontrar ela assim, destruída, né? Vai encontrar ela com raiva, com ranço dele, né? Igual a esposa, né? O marido chegar e encontrar a esposa nervosa, não fez a comida, não fez nada, tá prostrada, toda bagunçada, com raiva, porque você demorou demais no trabalho, não sei o quê, e não sei aquilo outro. Então o esposo fica muito descontente dessa esposa, porque vê assim que a satisfação é mais dela no relacionamento do que uma preocupação com ele. Então Jesus é do mesmo jeito, Deus é do mesmo jeito. E ele vai assim meio que moldando o nosso caráter. Ele não nos dando o que a gente quer na hora que a gente quer, no nosso tempo, né? Porque a gente é muito caprichoso, nós somos pessoas assim que quer tudo muito rápido. Nós temos assim muitas coisas no nosso caráter que tem que ser mudado. De querer assim mover as coisas do nosso jeito, de querer que Jesus sirva a gente e de que seja do nosso jeito as coisas, no nosso tempo, da nossa forma, e não sabe esperar Jesus, né? Não sabe esperar dele nada, quer julgar as coisas antecipadamente, como boas ou não tão boas, só porque nos causou alguma dor, algum aborrecimento, e justamente para nos esvaziar desse julgamento, nos ensinar a ficar calado. Não tem que pensar nada se Jesus ainda não falou, né? Não tem que pensar nada se ele ainda não chegou, né? Não tem que pensar nada se ele não te trouxe aquilo, né? Não tem que querer, assim, como que eu posso dizer assim?
já fica criando hipóteses na cabeça, racionalizando a ação de Deus. Se aquela resposta não chegou ainda, se aquela situação ainda não foi resolvida, não é pra gente ir pro racional da coisa. Ai, Jesus não gosta de mim, ai, Jesus tá me desprezando, ai, não sei o quê, né? Não, tudo tem um para quê, tudo tem algo que tá moldando dentro de nós. Tudo ele se aproveita, até das nossas estupidez, burrice, lerdeza, né? Dificuldade de compreender, confusões que nós passamos, né? Certezas. Tudo é aproveitado, pode ser reparação que está tirando, pode estar ensinando a gente a viver realmente um abandono nele, de ver assim que nada está no nosso controle. E às vezes a gente é uma pessoa que quer tanto assim ser independente, quer controlar tantas coisas, quer tanto julgar já, que ele de propósito faz isso. Então assim, ele quer desenvolver em nós um amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro, para ele ver se esse amor é verdadeiro, precisa nos provar, precisa nos fazer passar pelas provas, pelos testes, pelas confusões, para ver assim como que nós vamos reagir assim, se nós vamos continuar amando ele mesmo ou ser da boca para fora. Ah, ela me ama, mas na hora que eu permito ela ficar no estado de ânimo tal, ela não me ama mais, ela não é mais aquela mesma pessoa, ela é constante, ela não é constante, né? Quando tá tudo bem, ela tá tudo bem. Quando tá tudo mal, tá tudo mal. Aí ela não quer mais saber de mim, aí ela não é mais aquela pessoa constante. Aí parece que todo aquele amor era só dela, né? Não era de verdade. Era só enquanto assim ela sentia aquela emoção, aquele calor, aquela vontade de fazer. Aí eu vou e permito tirar tudo isso dela, todas essas coisas, e ela não ama mais. Ela não é mais a mesma pessoa de ontem, né? Ela muda, ela esfria. Entendeu? Ela é uma coisa comigo quando tá tudo favorável. Quando não tá, ele é outra, né? Então ele vai testando, não porque ele precisa ele mesmo comprovar isso, já foi falado sobre isso, mas porque a própria alma precisa conhecer o seu interior, precisa conhecer essa questão, né? Ela precisa se conhecer para conhecer a Deus. Ela precisa ter essa avaliação, essa confirmação, né? Ela precisa disso para que ela mude, né? Se estiver errada, para que ela mude a atitude dela, para que naquele momento ela se corrija. Se estiver errada, que ela perceba, ela comece a valorizar de verdade o bem. Porque essa experiência de valorizar Jesus tem que ser real, entendeu? Esse amor, essa reparação, esse abandono, essa entrega tem que ser real. E tem que permitir circunstâncias reais, para que realmente nós sejamos forjados e possamos amar Ele em verdade. Que nosso amor não pode ficar só em palavras, mas tem que ser atos confirmados, né, de verdade. Então isso tudo é uma forma assim de direcionar o coração, do mesmo modo que está fazendo isso com a Luísa, ele faz com a gente. Entendeu? Não foi como a Luísa esperou na mente dela. Ele frustrou a expectativa dela. Ele não veio na missa, ele não veio para me preparar para a comunhão. Ele não veio fazer do jeitinho que eu estava esperando. E quando eu estava doida para falar com ele, na hora que ele apareceu, eu já estava assim, sabe quando você já está assim, atravessada para falar? Tá com a boca cheia já para falar e desabafar? Aí ele chegou lá, machucado. Jesus chegou com uma criança sofrendo, para ela consolar ele, ou seja, para ela ainda não morrer por querer falar, por querer tipo corrigir Jesus, que ela tinha muito isso, né? Eu querer virar para Jesus e corrigir ele, né? E falar e questionar ele, reclamar os direitos dela, vamos dizer assim. Você prometeu e não veio. O que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Né? E Jesus chega todo necessitado, todo aflito, ou seja, frustra mais uma vez a expectativa dela. Porque se ela imaginou que ele ia chegar e sentar e falar, pode falar, filha, porque você tá chateada comigo por causa de quê? Aí ele chega ainda como uma criança, assim, dependente, super dependente, sem que ele não podia fazer nada ali por ela, como se não pudesse fazer mais nada ali por ela, só ela por ele. Entendeu? Para ela pegar ele no colo, entendeu? E consolar ele
E pro bebezinho você não desabafa, pro bebezinho ele que precisa de todo cuidado. Você, na hora que você vai pegar ele, ele depende de você 24 horas, ele depende de você totalmente. Aí Jesus vem nessa situação para mostrar para ela uma coisa muito valiosa que é para todos nós, que é para todos nós, que é pra gente abrir mão de nós para cuidar dele. Entendeu? Esse é o amor verdadeiro. Não um amor que busca ser consolado, não um amor que busca que Jesus atenda todas as suas expectativas humanas, ou até espirituais, mas um espiritual egoísta, né? Que só quer receber. Porque você também pegue Jesus criança no colo, na divina vontade no colo, e cuide dela. E ela vai ser totalmente dependente de você, assim. Ela vai ser totalmente dependente de você. Igual ele falou ontem, assim, que a vontade divina, né? Tava falando na escola, que nós somos apoio para ela. Então ele vem assim, para ser apoiado por ela mesma. E como assim, essa criança representa assim, a entrega total dele também. Eu quero que você cuide de todas as minhas necessidades. Você seja para mim. Se não é eu não tô aqui para cuidar das suas necessidades, porque você faz questão que eu esteja com você na comunhão presencialmente. Eu não estou aqui, Luísa, te formando para mim satisfazer suas necessidades. Não. Você está sendo forjada e preparada para satisfazer a um Deus. As necessidades de um Deus. Entendeu? E é a mesma coisa com a gente. Então, ele permite situações para também nos moldar nesse sentido. Para ver se a gente vai estar com ele na alegria, na tristeza, em tudo. Se você só quer Jesus bonito, doce, lindo, maravilhoso, que diz coisas lindas. Aí quando Jesus desabafa a amargura, ai, Senhor, tirou todo o clima nosso. Por que a gente vai ficar aqui se beijando, se abraçando, né? Se deleitando nesses escritos? Aí você vem e fala umas coisas assim pesadas, parece que estraga tudo, né? Tava tudo caminhando bem, de repente só vai e traz amargura. Aí eu não quero isso, não quero isso. Então uma pessoa, ela quer um relacionamento com Jesus, mas um relacionamento que ela que ganha, entendeu? Que seja assim mais favorável para ela, né? Entendeu? Ela tá olhando para ela. O que eu vou ganhar com isso? E não é assim, a gente abre mão totalmente de nós mesmos. Mas abrir mão de si mesmo não é tão simples. Jesus precisa mostrar para nós os pontos que nós ainda tem. Então, assim, às vezes a gente fica triste por ainda ver imperfeição, como foi falado dos imperfeitos. Ver que ainda a gente tem algum gosto, mesmo que seja para coisa santa, às vezes também tem um modo de querer Jesus, uma forma de ver Jesus também, né? De não aceitar sofrer nada, ou de querer Jesus assim, de um jeito assim, para nós, a nosso favor, né? E aí ele vai dando para nós, assim, decepções. Ele fala que faz isso de propósito para trabalhar na alma. Se é apego humano, ele permite as pessoas serem frias conosco, nos abandonarem, para que a gente desapegue, né? Se é uma coisa no trabalho, ele permite o desapontamento no trabalho, para que a gente não fique buscando consolações no trabalho, né? Então, assim, seja o que ainda nos prende, o material, a terra, aí ele vai fazendo a gente, assim, ele que permite que se as coisas se voltem contra nós e seja a nosso desfavor. Não são pessoas que estão a nosso desfavor, né? Não é má sorte. É tudo estratagema amoroso, que é difícil de entender, né? Estratagema amoroso de Jesus para que nós possamos desapegar. E é a forma assim de nos forjar para que aí a gente precisa refletir. Por que o Senhor permitiu isso? O que o Senhor está querendo com isso? Qual que é o seu propósito nessa situação? Entendeu? Ele vai dizer, você ainda tem idolatrias, você ainda espera do humano, você espera do marido, você espera do filho, você espera do vizinho, você espera do chefe, você espera de pessoas, você ainda é uma pessoa assim muito acostumada com as coisas da terra, muito busca muita consolação própria, você não está totalmente assim, eu não posso vir como um bebezinho e estar totalmente nos seus braços, senão você me deixa lá, sujinho, com fome, né? Todo precisando de cuidado, né? Mata o bebê. Por quê, né? Porque você ainda está se concentrando, né? No que estão falando de você, nas situações
que você ainda quer beliscar um pouco da terra ainda, você ainda tem rabo preso com algumas coisas. Então ele permite essas coisas para que a gente dê atenção para ele, né? Para que a gente possa se desapegar, né? E ele vai fazendo isso aos poucos. Então, mas ele precisa mostrar para nós, a gente precisa ter essa consciência, se conhecer. Se a gente não conhecer onde está falhando, não tem como fazer atos verdadeiros de entrega da vontade humana. Não tem como ser real a reparação, a entrega, se a gente também não perceber aonde estão essas falhas. Então, as coisas externas que acontecem ao nosso redor mostram o que está fazendo espiritual, mostra alguma coisa que está falando para nós, para nossa alma, não só nossa. Não se trata o livro do céu, como ele falou, não se trata ler o livro do céu, isso é muito importante que Jesus falou. Não se trata em ler o livro do céu e só pensar no que Deus está fazendo em direção a nós, a nossa pessoa, pessoal, né? O que ele está fazendo para nós na divina vontade, também o nosso grupo, não. A gente lê o universal. São informações sobre Deus, de como Deus atua nas almas, né? De como Deus se manifesta de trabalho em diversas almas, porque tem almas no estado do pecado mortal, tem almas no estado de graça, tem almas muito apegada à virtude, tem as almas na santidade divina, mas também tem assim todos os graus. Então, e Deus o que ele fala lá para Santa Catarina não vai mudar aqui. Ele não vai ser alguém que diz uma coisa para um e diz outra coisa para outra, como é o ser humano, né? Totalmente assim. Não, ele é imutável. Então, nós temos que observar a Deus, conhecer a Deus. Quais são os pensamentos dele, quais são os gostos dele, para que possamos satisfazê-lo, né? Para que possamos, se nós queremos realmente ser íntimos dele, se nós se importamos muito com ele, entender, então precisamos observar a forma com que ele age. Que ele também está fazendo isso na vida das pessoas, tá? Para você também ter a luz em direção às reparações que você faz em direção das pessoas. Ele também faz isso na vida das pessoas, permitindo uma mãe, às vezes, perder um filho por um apego, né? Às vezes permitir um casal entrar, permitir uma situação de adultério, porque a mulher idolatrava o marido demais. E às vezes queria só satisfazer os caprichos do marido e achava que ela era responsável por segurar esse marido e depois ela vê que não. Ela achava que tudo dependia dela, né? Que ela era responsável por sustentar aquele relacionamento. Situações assim diversas que acontecem com as almas. E tudo tem uma resposta, né? Tudo tem um para quê que Deus permite. Uma pessoa que está vivendo as virtudes e Jesus permite ela, sei lá, vai fazer uma doação, um bem, não recebe um muito obrigada, né? De repente ela tem muita necessidade de um retorno das pessoas, né? E Deus permite ela ser tratada com muita frieza, porque Deus está moldando ela, Deus está querendo testar ela. Se ela vai da próxima vez doar de novo, ou se ela vai pensar assim, nunca mais eu venho nesse lugar. Ô povo ingrato, nunca mais eu vou ajudar. Então aí ele vai saber, olha, nunca foi de uma caridade de graça, assim, sabe? Ela sempre quis algo. É uma caridade mais para ela, quando ela estava ajudando a pessoa, ela estava fazendo mais para ela mesma, né? Entendeu? Ela estava vendo ela fazendo aquilo, ela estava preocupada mais com ela. Nunca foi assim por mim, né? Nunca foi por mim somente, foi por ela também. Olha como ela tá reclamando da falta do retorno. Olha como ela deixa de fazer por causa de uma contrariedade. E também tem estas almas assim, de diversas formas. Nós precisamos compreender como Deus pensa, né? Porque até mesmo para nunca ser um racionalista que vai questionar Deus, né? Pelas coisas que acontecem e às vezes vê problema nele. Vê assim, só não cumpre suas promessas, coisíssima nenhuma. Só fala que o filho da divina vontade é isso, aquilo, não sei o que, aquilo outro. Que as alegrias do não sei o que do fit, eu não tô tendo alegria nenhuma. Tô sentindo essa alegria nenhuma hoje, né? Aí você questiona as coisas de Deus, assim, por quê? Por falta de compreensão, né? Então, assim, por falta de realmente, assim, às vezes olhar para o escrito
mas não prestar atenção no coração de Deus, naquele escrito, né? Na intenção dele. Tipo assim, sugar ele, como alguém assim que faz um estudo avançado para descobrir todos os comportamentos daquelas pessoas. A psique toda daquela pessoa. O que que move ela a fazer uma coisa ou outra? Por que que ela fala uma coisa? Por que que ela faz outra? Nessas situações X ela age assim, na situação Y ela age assim. Aquela pessoa assim, analista, né? Psicanalista, analista, que estuda de todos os ângulos uma pessoa, observando a expressão dela, o comportamento dela e tudo, né? Tem um cara assim que ele estuda a linguagem corporal. E pela linguagem corporal ele sabe falar muito do interior das pessoas, assim, dos motivos delas, mas ele fica muito em hipótese porque a avaliação dele é só externa. Ele é um perito, né, nesse âmbito. Ajuda, mas não é 100% confiável. É diferente. Aí você vai observar o que Deus está falando, é a própria palavra mesmo. É a palavra. Puríssima de Deus. Puríssima. Então não tem perigo nenhum. Você não vai pôr a sua palavra. É a palavra de Deus. E observar o que que ele está dizendo. Né? E observar o que que ele está fazendo. Por que que ele está fazendo isso com a Luísa? Porque não é só interessa para nós entender o que ele fez com a Luísa. Interessa para nós entender o que que ele faz. O que ele pensa. Porque aí você vai amá-lo, você vai falar, que incrível, Senhor, como o Senhor é interessante, como que o Senhor é inteligente, como que o Senhor é engraçado, como que parece que o Senhor brinca com a gente, mas não é uma brincadeira boba, tem um objetivo aí. Nossa, parece que o Senhor joga a gente nos embaraços, né, nas confusões, mas tem um porquê, aí você também vai começar a compreender na sua vida, porque você passa por essas confusões. E você fica, o que o Senhor está querendo comigo, né, o que o Senhor está apontando? Né? O que está acontecendo, né? Eu estava assim com Jesus, né? O senhor tá brincando comigo. O que o senhor está querendo? Quais atos que o senhor quer de eu vir para o hospital e nada? Aí aquela ansiedade pela criança e o corpo parece que está quieto, não quer reagir, não quer se mover, não quer dar nada, o corpo não dá sinal. Parece que dá. Você fica na expectativa, vai toda feliz, arrumada. Ai, meu Deus, meu bebê tá chegando. Ai, meu Deus, agora sim, agora sim. Até que fim, aí eu fico vendo as mulheres lá passando mal, né? As mulheres passando mal e vem muitas confusões na minha mente, muita coisa, e passo por todos esses embaraço, até medos, vem medos. Nossa, meu Deus, essa dor deve ser terrível. Viu a mulher lá se retorcendo, ajoelhada no chão de dor, perto do marido. E a mulher ajoelhava no chão de tanta dor na minha frente, eu olhando aquilo e rezando por ela e falando, Deus, ajuda essa mulher. Senhor, ajuda ela, dá força para ela. E fiquei rezando. Eu fiquei cheia de piedade da mulher, né? Porque ela estava se retorcendo de dor. Eu falei assim, meu Deus, isso deve ser horrível. Jesus amado, meu Deus do céu, que dor é essa? Esperando a minha hora, né? Chegar também, né? Porque pra mim eu achei que tinha começado a estourar a bolsa, né? Esperando a hora que eu ia começar a sentir aquela dor também, me preparando, né? E nada, no corpo não acontece absolutamente nada. Eu vendo aquilo e a demora para atender e tudo. O marido cansado, porque, né, a gente só foi atendido 3 horas da manhã, né? Chegamos lá sei lá quantas horas, e fomos atendidos só 3 da manhã pela outra médica que entrou depois. Então, assim, aquela confusão, eu tava com muita dor, mas é uma dor, assim, confusa, mas eu acho que é dor mais de gases e intestino, porque a placenta tá apertando muito o estômago, o estômago não, o intestino, né? Então tá causando muitos gases e tá doendo muito. E eu tava com aquela dor terrível, né? E eu achava que era já a dor do parto. Eu não sabia, não conheço essa dor, né? Então eu tô vendo a mulher se retorcer e tal. E aquela situação toda acontecendo mesmo, que meu Deus, esperando, quieto, observando tudo. Mas dentro de mim fica assim, né? Oferecendo tudo. Quem me vê fala que não tá acontecendo nada. Eu pareço a pessoa mais tranquila do mundo sentada no banco, né? Mas dentro de mim, várias coisas foi surgindo. Várias coisas foi surgindo assim. E tal.
E aí aquele estado também de ânimo, porque eu tava vendo, eles deixam ligado na Rede Globo lá, né? E passando um programa ridículo de... qual que é o nome? Qual que é o nome? Foi da Onda? Não. Foi da Onda. Ah, gente, eu esqueci. É, o nome... é um programa que passa na Globo de madrugada, né? Vai que cola. Acho que é Vai que cola. Gente do céu, sei lá o que é aquilo é stand-up, o que é aquilo é show, o que é aquilo. É a cultura do ridículo, sabe? É o ridículo do ridículo do ridículo, se tornando. Eles querem colocar aquilo que é feio como belo, sabe? Umas coisas assim nojenta, nojenta. Que eu falei assim, meu Deus, como que pode? Falando com meu marido assim, nossa, a cultura do ridículo, ó. O que todo mundo deveria olhar e falar, credo, que feio, que ridículo, nada a ver isso aí. Os homens vestidos de mulher, umas coisas muito ridículas, ridícula, ridícula. E a pessoa se mostrando toda, achando que tá linda, exibindo o corpo dela, sabe? E assim, umas coisas ridículas, sabe? A cultura do que é feio, o feio hoje sendo culturado como algo belo, a imposição de falar assim pra gente, não tem mais feio, não tem mais o que é feio. Tudo é bonito, né? Entendeu? Umas coisas assim nojenta, 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 nojenta. E falar, meu Deus, não tem graça. Como que alguém ri daquilo? E tinha plateia. Como é que alguém ri daquilo, Jesus? E tudo que passa na nossa mente, né? A gente não pode pensar assim. Quando você olha uma coisa, às vezes você olha uma coisa, porque assim, tem que ser algo assim, como foi falado no vídeo de Santa Catarina. Eu gostei muito disso, para mim foi uma luz muito importante, que às vezes a gente quer forçar a dizer alguma palavra, sabe, de reparação, e Jesus gosta das coisas do natural. Então, para mim foi uma luz muito importante, sabe? Então, assim, aí chegando lá, eu falei, ah, quando você bateu, eu já falei, é ridículo. Ela, não, eles não têm graça, não tem graça, eles não têm criatividade, eles não têm inteligência, eles não. Como eles não têm inteligência para criar piada, para fazer humor, eles têm que recorrer à, à sacanagem, né? As coisas assim, mais bobas. Só sabe falar de sexualidade, só sabe se voltar para esse ponto, porque assim, eles não sabem fazer piada, não têm inteligência. Não tem assim, unção mesmo, sabe? Como se fosse um dom mesmo para fazer aquilo. Eles não têm aquilo ali, né? Mas aí eles cultuam o que é feio, cultuam as palavras de baixo calão, palavrão. Eles se recorrem a isso, porque é tudo que eles têm, né? Sei lá, vontade humana no palco. Olha o que quer saber produzir. Nada que dá glória para Deus, né? Olha lá, olha o que come sabe fazer por ele mesmo. Aí eu ficava assim, sabe? Olhando aquilo ali com Deus, assim, olha que ridículo isso, olha. Sabe? Falei assim, nossa, não tem nem motivo para aplaudir eles. Não, tava feio demais, tava precisando jogar tomate neles. Então, assim, e ali eu fiquei aquilo que vinha, né? Pedindo perdão a Deus e tal. Então, assim, aí eu gostei muito dessa luz, porque, assim, precisa ser algo natural que Deus põe no seu coração. Você não forçar a reparação, não forçar palavras. Às vezes você não vai dizer nada. Às vezes você vai só ver aquilo e silêncio, seu silêncio já é tudo. Ou você olhar aquilo até fechar os olhos, seu olho querer até fechar, assim, de... Sabe? Aquela coisa assim, parece que suga a sua energia. Aquela coisa assim que você sente repúdio por aquilo, né? Você vê, não tem Deus coisa nenhuma ali, né? Você vê assim, nossa, que horror, né? Que horror. Repugnância, né? Mal-estar. E ser real aquela reparação. Você não precisa inventar nada. Achando, ai meu Deus, o que que eu tenho que rezar? O que que eu tenho que falar? Como eu tenho que falar? Né? E isso para mim foi uma luz muito interessante. Foi importante. Entendeu? Para ser uma coisa assim muito verdadeira. Sabe? Para Deus. Assim, sabe? Uma coisa assim muito natural. Aquilo que Ele te inspira. Sabe? Sem você ficar pensando em palavras. Né? O que você faz é pedir perdão, né? Porque é isso que você vai fazer, né? É. Então, assim, aí eu fiquei ali, reparando ele e prestando atenção para ver o que que a divina vontade estava se comunicando com aquilo, né? Mas, assim, eu fiquei meio confusa. Passa pelo médico e tá tudo bem, não tem nada ainda, vai demorar. Aí você fica assim, meu Deus, o que que o senhor quer?
Ao mesmo tempo eu fico amarrada para marcar cesariana, porque os médicos não contribuem nisso. O marido ainda tá assim, resistente. Aí eu fico sem, sabe, esperando dele. Eu fico assim, que confusão, Senhor. Que situação, né? Eu não posso me mover por mim mesmo, assim, sabe? Eu fico esperando, né? Também, né? Porque eu não posso eu querer, assim, julgar as coisas, eu querer ir lá e fazer acontecer as coisas assim, né? Então eu fico nessa realidade aí, né? Nessa realidade. Depois meu marido chamou minha atenção, porque quando eu fiquei nervosa na hora com ele, mas depois eu fui meditar e ele não estava errado, não. Ele estava certo. Ele chamou minha atenção porque ele falou assim que do jeito que eu falo para os médicos não passam nenhuma credibilidade para isso. Porque até quando eu tô dando os meus sintomas, eu sou muito tranquila. Os médicos olham pra minha cara, tranquila, e não acreditam que eu tô sentindo nada. E porque eu sempre falo de mim assim, das minhas dores, de um jeito que ninguém acredita que eu tô sofrendo. Sabe? Eu falo assim, sabe? Como se eu não valorizasse, né? Então a médica não passou muita, não me deu muita credibilidade mesmo não, porque eu cheguei lá muito insegura, eu não sei de nada que tá acontecendo, eu acho que é isso, eu acho que minha bolsa estourou, foi desse jeito, expliquei. Eu acho que eu tô sentindo uma dor que parece que é contração, mas eu acho que é. Aí meu marido me xingou, meu marido falou assim, se você não for mais firme, nenhum médico vai se importar, eles não vão dar a mínima pra você. Se você não for mais firme, se você chegar desse jeito com essa postura, os médicos, né, vão fazer pouco do que você tá passando. E realmente eu sou muito tranquila, até pra falar de mim pra dor, assim. Não sou de fazer alvoroço, não sou, né? Mas aí eu sabia que não era ele falando, que era Deus, que estava me alertando para mim ter mais atitude. Mas na hora eu fiquei triste, chorei muito, porque eu estava muito emocionada, muito. Esse período tá difícil, é muita coisa passando dentro de mim. Eu afeto tudo para Jesus, todas as minhas confusões. Eu fiquei nervosa quando eu vi aquela mulher daquele jeito também, que ele mexeu comigo, assim. Aí na hora que eu vi também o bebezinho saindo, um bebezinho que já tinha sido liberado, eu fiquei, cadê o meu? Quando que vai vir? Porque eu fui já toda feliz. Falei assim, não, vamos embora pro hospital, vamos, não vejo a hora, vamos embora. Né? A minha vontade era chegar lá e falar assim, me interna, pelo amor de Deus, faz cesariana mesmo. Mas eu tô amarrada. Entendeu? Eu não posso pisar na autoridade do meu marido, dos médicos. Eu tô amarrada. Mas nesse contexto eu fico, Jesus, é o Senhor que vai mover as coisas do seu jeito. E aí ele ensina a gente a viver o abandono de verdade, porque eu vejo assim, é um abandono, você nunca sabe o que vai acontecer. Você vive assim, você tá lançado nas mãos dele, né? Ele que dirige tudo, né? E tudo que nos acontece tem uma reparação, né? As confusões, entendeu? Parece que uma coisa vai acontecer e não acontece. Entendeu? Então, esses últimos semanas eu tô bem mais sensível, né? Tô também no estado de ânimo muito forte hoje. Muito forte. Mas desde ontem eu tava assim, né? Por causa de um atendimento, uma alma, né? E preocupada com essa pessoa. E chateada por ver essa pessoa assim, não conseguindo refletir, né? Uma dor muito grande bateu em mim. Ainda mais umas perguntas que eu tinha feito. E a pessoa não conseguia nem partilhar, né? Pedia pra pessoa assim, partilha um pouco. E não, a gente não pode fazer violência. Isso também é uma reparação, né? Você tá na mesma situação. Deus não faz violência com ninguém. Deus não pede de ninguém uma coisa que a pessoa não tem capacidade, né? Deus não é assim. Parece que o seu amor quer fazer uma violência com a pessoa, sabe? Quer chacoalhar a pessoa e falar, pensa, fulano, pensa, tenta pensar, tenta refletir um pouco. Às vezes você quer fazer uma violência com a pessoa. E não pode, aí você tem que também abrir mão disso. Então ontem eu fiquei bem assim, teve uma hora que eu tive muita vontade
Eu não quis nem responder mais, eu vontade de chorar, assim, de... Ah, não sabe a sua incapacidade de ajudar aquela pessoa? Porque você vê, assim, que é uma coisa que nem Deus mexe, porque Deus respeita muito os limites da criatura, e tem um para quê. Cada um tem um limite, e Deus respeita aquilo. Mas você fica com tanta vontade de ver aquela pessoa conseguindo fazer uma reflexão, conseguir meditar melhor as palavras de Jesus. Aí você vê a pessoa falando que quer, mas tem uma trava que é maior do que tudo. Então, assim, é uma coisa que está fora do seu controle, né? Da própria pessoa, não é culpa, fala assim, é culpa dela. Talvez não seja, não, né? Deus não é assim um carrasco, Deus é muito justo, entendeu? E assim, Ele é muito justo com a criatura, né? Mas aí você fica assim, sabe? Mexido com aquilo, eu tava muito mexida com aquilo, porque eu tô assim, por que que essa pessoa não consegue nem refletir um conselho, um áudio que foi mandado para ela? Ela não consegue nem entrar naquilo assim. Por mais que você use o exemplo, nada te ajuda, parece que só piora. Parece que quanto mais você fala, você mais prejudica a pessoa. Você fica numa situação assim, meu Deus, o que que acontece? A sua divina vontade é tão poderosa, entendeu? Mas que obstáculo é esse, né? O senhor fala que nada é impossível, mas assim, claro que depende da disposição da criatura, né? Mas a criatura quer, tá falando que quer, o que tá acontecendo? Né? Você fica na angústia, brigando por aquela realidade, entendeu? E, sei lá, você fica querendo assim, arranca de mim. Igual a Luísa falou aqui no final, me destrone em pedaço, né? Então, assim, é um sofrimento que você sente, sabe? Você não entende, entendeu? É uma coisa você discutir com quem não quer. Ah, aquela ali não quer. Outra coisa é um falar que quer, mas tem uma trava, um abismo ali e nem o próprio Deus pode, não que ele não tenha poder, mas assim, seria uma violência muito grande, não seria assim, verdadeiro, genuíno, espontâneo da criatura, ele não pode, a gente entende ele, sabe? A gente sabe que não seria justo, porque nós não somos um robô que ele pode ir lá e programar, ele não quer isso, sabe? Então assim, às vezes ele quer que a alma seja humilde e aceite a realidade também, né? A realidade que está sendo colocada ali para ela, né? E ame dentro dessa realidade, e ele vai ficar muito satisfeito, muito, do que ela tentar uma coisa inviável e não satisfazer Deus também. Então, de repente, ela vai satisfazer mais a Deus dentro daquilo que é possível, né? E vai satisfazer 100% ele, dentro da possibilidade dela, né? E aí, essas coisas também, né? A gente tem que pensar, porque Jesus falou no reino da divina vontade teria os vários graus, né? Não quer dizer que o reino da divina vontade é só filhos, é, é 100% assim, não. Na divina vontade, não. Teria a santidade também das virtudes, continuaria tendo. Justamente porque Deus não ia fazer uma violência com essas pessoas. Se elas conseguissem se ver mais como servos e serem ótimas servas perfeitas, porque também falou assim no vídeo passado, esses servos não vão ser qualquer servos não, interesseiros não. Vão ser os servos. Vão ser servos assim, abraões. Vão ser servos mesmo de Deus, do jeito que, assim, que vai agradar a Deus demais. Entendeu? Então, assim, Deus não joga isso fora, porque Ele criou isso, esse meio, né? Ele não joga fora o que Ele instituiu, né? Então, assim, mas vai ser servos mesmo, amantes dele. Servos maravilhosos, né? Então, tá tudo certo, né? E a gente precisa entender isso, né? Então é isso, né? Passei por essas coisas assim confusas. Eu oferto tudo isso que eu tô sentindo. Tem o hormônio, o próprio hormônio, né? As mudanças. Faz parte. Esse período assim, a mulher fica mais ansiosa, passa essas coisas, mas ao mesmo tempo, eu tô desabafando isso, que eu tava até falando pro meu marido, mas dentro de mim ficou tranquilidade, uma paz. Não dá pra entender. É engraçado, né? Passo por essas coisas
Mas ao mesmo tempo, depois, eu já tô, né? Dentro de mim uma paz muito grande. É interessante isso também, sabe? É muito interessante. A gente oferta as confusões, oferta essas realidades todas, né? Pra Deus, assim. Então é muito sério o que tá falando aqui pra Luísa, né? O que mais que eu posso falar? É, que é isso, sabe? Sair das suas coisas e ficar com Deus, sabe? Sair da terra, assim, nesse sentido, sabe? Desse apego e ficar com Deus, né? E ele, as necessidades dele, como ele mesmo apresentou aqui, são muito grandes. Então, assim, ele estava ensinando a Luísa a ser para ele, como ele ensina para nós também, a ser para ele, né? Então, deixa-me derramar em ti. E ele derrama tudo isso que a gente passa, de confusão, de contrariedade, tudo é usado para o espiritual. Tudo tá? Tudo que nós passamos tem reparações aí grandiosíssimas, tá? Em direção universal. Então, assim, não é nossa dor. A gente tem que parar com isso. Não é nosso problema mais. Entendeu? A gente vive para Ele, né? Buscando reparar Ele. É isso que Ele quer. Então, essa é a minha meditação desse primeiro trecho aqui. Luísa reza com Jesus. Continua ainda o estado de aniquilação, mas a tal ponto que não ousava dizer uma palavra ao meu amado Jesus. Mas esta manhã, Jesus, tendo compaixão do meu miserável estado, ele mesmo quis aliviar-me. E eis que, enquanto me fez ver e eu me sentia toda aniquilada, envergonhada diante dele, Jesus aproximou-se de mim, mas tão intimamente que me parecia que ele estava em mim e eu nele, e me disse: Minha filha amada, que tens que estás tão aflita? Diz-me tudo que te contentarei e remediarei tudo. Mas como continuava a ver-me a mim mesma, como disse no dia anterior, então vendo-me tão mal, nem sequer ousei dizer-lhe nada. Mas Jesus replicou: Logo, logo, diga-me o que quer, não demore. Vendo-me quase forçada e rompendo em abundante pranto, lhe disse: Jesus Santo, como queres que não esteja afligida? Depois de tantas graças, não devia ser tão má. Às vezes até as obras boas que busco fazer nas mesmas orações misturo tantos defeitos e imperfeições que eu mesmo sinto horror. O que será de você que é tão perfeito e santo? E além disso, o escassíssimo sofrer em comparação com o de antes, sua grande demora em vir, tudo me diz claramente que meus pecados, minhas grandes ingratidões são a causa. E que você zangado comigo me nega também o pão cotidiano que você concede a todos geralmente, como é a cruz. Assim que depois terminará com me abandonar de tudo. Pode dar-se talvez maior aflição que esta? Jesus, comparecendo-me toda, me apertou seu coração e me disse: Não temas, esta manhã faremos as coisas juntos, assim suprirei as tuas. Então me pareceu que Jesus continha uma fonte de água e outra de sangue em seu peito. E nessas duas fontes tem submergido minha alma, primeiro na água e depois no sangue. Interessante, né? Quem pode dizer como minha alma ficou purificada e embelezada? Interessante. Depois nos pusemos a rezar juntos, recitando 3 glórias ao Pai. Isto me disse que o fazia para suprir as minhas orações e adorações à majestade de Deus. Ó, como era belo e comovido rezar junto com Jesus. Depois de tudo isso, Jesus me disse: Não te aflija, não sofrer. Queres tu antecipar a hora designada por mim? Meu agir não é apressado, mas tudo a seu tempo. Cumpriremos cada coisa, mas a seu devido tempo. Interessante, né? Depois, por um fato de todo providencial, inesperadamente, tendo saído o viático da igreja para ir a outros enfermos, recebi também eu a comunhão. Quem pode dizer tudo o que aconteceu entre Jesus e eu, os beijos, as carícias que Jesus me fazia? É impossível poder dizer tudo. Parecia-me que depois da comunhão,
via a sagrada partícula, e agora via na partícula a boca de Jesus, agora os olhos, agora uma mão, e depois fez-se ver todo ele, transportou-me para fora de mim mesmo, e agora encontrava-me na abobada dos céus, e agora encontrava-me sobre a terra, no meio dos homens, mas sempre junto com Jesus. Ele de vez em quando ia repetindo: ó, como és bela, minha amada, se tu soubesse quanto te amo, e tu, quanto me amas? Ao ouvir-me dizer essas palavras, senti tal confusão que me sentia morrer, mas com tudo isso eu tive a coragem de lhe dizer: meu Jesus belo, sim, amo-te muito, e tu, se verdadeiramente me amas tanto, diz-me também. Tu perdoa-me por todo o mal que fiz e também concede-me sofrer? E Jesus, sim, perdoo-te e quero te contentar ao derramar em abundância as minhas amarguras em ti. Olha como que ele quer contentar ela, né? Derramar em abundância as minhas amarguras em ti. Mas as amarguras dele, né? Assim Jesus suas amarguras. Parecia que tinha uma fonte de amargura em seu coração. Recebidas pelas ofensas dos homens, e a maior parte as derramava em mim. Depois Jesus me disse: diz-me, o que mais queres? E eu: Jesus Santo, confio-te ao meu confessor. Santifica-me e dá-lhe também a saúde do corpo. E além disso, é vontade tua que venha esse sacerdote? Jesus, sim. E eu: se fosse a tua vontade, falou-ias bem. Trevidinha, né? E Jesus, fique quieta, não queira investigar muito meus julgamentos. Nesse mesmo instante, me fazia ver a melhora da saúde do corpo e a santidade da alma do confessor. E acrescentou: tu queres ser apressada, mas eu faço tudo a seu tempo. Depois confiei-lhe as pessoas que me pertenciam e pedi pelos pecadores, dizendo a Jesus: ó, quanto desejo que meu corpo se reduzisse em pequeníssimos pedaços, desde que os pecadores se convertessem. E beijei a testa, os olhos, o rosto, a boca de Jesus, fazendo várias adorações e reparos pelas ofensas que lhe faziam os pecadores. Oh, como estava contente, Jesus e eu também. Depois, fazendo-me prometer por Jesus que não voltaria a me deixar, voltei em mim mesma e terminou. Então, muito grande, né? Esse trecho maravilhoso. Eu achei interessante, né? Que eu posso dizer desse trecho que eu achei interessante, assim. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Primeiro a humildade, né? Da gente se assumir, a gente realmente não pode nada, a gente é um nada. Sempre teremos isso, né? Essa humildade diante de Deus, assim. Sempre de reconhecer, né? Nossa miséria, ó, nossa pequenez, o nosso nada. Mas o que eu achei interessante é que é como se eu ficasse assim, né? Nossa, como eu sou má. Diante de tanta graça, né? Que Jesus dá, né? Olha como meus defeitos ainda têm tantos defeitos e imperfeições e tal. Mas o interessante é que Jesus fala, aparece e fala, nós vamos fazer tudo junto. Então o que eu entendi é que ele quer ensinar para ela que ele supre. E nem chamou a atenção dela por esse pensamento, né? Ele veio contentar ela e falar assim, não temas, porque esta manhã faremos as coisas juntos. Assim eu suprirei as tuas. Então, assim, é como se Jesus tivesse dado a experiência para ensinar ela algo, né? Ele vem para fazer essas coisas junto com a Luísa, para ensinar ela uma coisa, não é à toa não. É para ensinar ela que ele é quem supre o que nós mesmos não somos. Que a gente se sente uma porcaria, um zero à esquerda mesmo, né? Cheio de defeito, cheio de imperfeição. Então, se a gente ficar olhando para nós mesmos, a gente não se move. Se a gente ficar olhando para as nossas imperfeições, a gente não se move. E ele não quer isso, ele não quer que a gente fique preso nisso. Entendeu? A gente passa por um caminho de conhecimento de si para reconhecer que a gente não faz nada. Tirar, né,
tirar aquele pensamento soberbo, que às vezes a gente tem soberbas e vaidades. Tanta coisinha, tanta miséria, né? Tanto pensamento próprio, né? Então Deus nos purifica através das provas, através de várias coisas, para mostrar para nós que nós não podemos nada mesmo. Às vezes a gente sente um zero à esquerda mesmo. Não porque está dizendo que não vai dar a graça dele, não porque está dizendo que não está abençoando aquilo que você está fazendo, mas às vezes ele te permite assim sentir assim mesmo, justamente para que você não fique confiando em você mesmo, não apoie em si mesmo. Entenda que quem move tudo é Deus, quem faz as coisas é Deus, não é a sua pessoa que move nada, nada de verdade. Quem move todas as coisas é Ele, né? Então, assim, Deus, ele quer ensinar aqui para ela que quem supre é Ele. Ele supre, a gente não pode ficar olhando só porque nós não temos, nós temos que olhar para Ele, Ele que é. Ele que é santo, Ele que é justo, Ele que é bom, Ele que é verdadeiro. Ele é inteiro, Ele é completo, Ele tem tudo, né? Então, importa o que Ele está tirando daquilo. Porque se você olhar para sua miséria, você pode desmerecer um ato também na vontade de Deus. Você pode desmerecer uma ação, você vê feia naquela situação e você pode fazer julgamentos antecipados daquilo que Deus usa você para fazer. Aí eu corrigi meu filho, mas eu fui tão grosseira que meu filho falou assim: eu prefiro a vovó, não gosto da senhora não, mãe. Aí você se sentiu a pior pessoa do mundo. Nossa, mas fui eu que trouxe ele, dei a luz, né? Nossa, que coisa, né? É eu lá que passei pelos dois do parto, pro meu filho virar e falar que prefere a vovó porque eu chamei a atenção dele. Aí você se sente assim, nossa, será que eu peguei pesado? Eu não deveria ir lá e pedir desculpas, né? Eu tava chamando a atenção do meu filho e meu filho tá me odiando. Nossa, como eu fiquei feia nessa situação, como eu sou má. Porque se eu fosse uma pessoa assim, menos pecadora, pessoa melhor, eu teria mais paciência com meu filho, eu seria mais carinhosa. Meu filho olhar para mim e falar que tem orgulho de mim como mãe, né? E tal. Aí a pessoa fica com um monte de pensamento, de julgamentos das situações. Por quê? Porque ela olha muito pro feedback humano. Olha muito porque o humano diz dela. Então ela tá presa a essa realidade, né? E ela já faz um juízo todo da situação ali. Entendeu? E desconsiderando tudo, né? E depois, o que Jesus vai mostrar para ela? O que Jesus vai mostrar para ela? Que aquele ato de correção é ordem, é a vontade dele. Que ela fez o que é certo. Que ela agiu no divino quando ela corrigiu o filho. Entende? Mas ela... Ai, mas eu fiquei feia na situação. Meu filho fez cara feia para mim, falou que prefere a vovó. Mas e diante de Deus? Aí você fala, não valeu de nada aquele ato, porque meu filho ficou com raiva. Mas aí o que Jesus fala? Não jogo nada fora. Eu que usei dessa sua braveza. E o ato é na vontade de Deus. Eu supro. Quem disse que o meu suprir é garantir que agora o seu filho já deu uma resposta positiva? Você não sabe o que eu estou fazendo com esse ato. Você não sabe o que eu faço com esse ato. Você está na intenção de fazer minha vontade. Está na intenção de corrigir o seu filho para minha honra e para minha glória, né? Tá na intenção de corrigir o seu filho para que ele seja ordenado, para que ele também me ame, né? Então, assim, você está pensando nos meus interesses, está pensando na formação do caráter desse criança, né? Então, assim, você está agindo com a intenção pura que eu desejo. Eu que supro essas coisas, né? Eu que supro. Ah, mas eu não falei direito, eu acho que eu podia falar melhor. Eu supro. Se te faltam as palavras, eu supro isso, né? Entendeu? É eu que vou no coração dele. Não é você que move as coisas, você é minha boca, fala, é meu instrumento, mas quem move tudo sou eu. Então, assim, ele não joga nada fora do que nós vivemos. Então, nada a gente pode desprezar. Nossa, mas até nessa miséria, falei uma besteira e fui corrigida, falei algo que estava errado. E eu tava até explicando isso no vídeo, né, da Santa Catarina de Sena lá. Que às vezes a pessoa fica assim, né, questionando a Deus. Mas assim, se eu tô vivendo na vontade divina, como que pode eu abrir a boca e às vezes falar uma coisa e não tá certo? E depois o Senhor me corrigir e falar assim,
Você não usou bem essas palavras, não é bem isso. As pessoas podem entender mal o que você falou e me corrige. Aí eu fico assim, mas eu não tenho que confiar que Jesus está nos meus pensamentos, eu não tenho que confiar que Jesus está na minha boca, eu não tenho que confiar que é Ele que faz, é Ele que fala. Que confusão, como assim? Se eu tenho que ter fé, mas aí ao mesmo tempo eu não posso confiar em mim mesma, eu tenho que voltar de novo a ficar meio desconfiada, porque parece assim que eu posso falhar mesmo acreditando que é Jesus falando, como que é isso? Aí aparece uma miséria minha, uma interpretação minha, como que é isso, né? E Jesus vai dizer que não tem nada de errado. Aquela correção te ajuda até a compreender melhor, a fixar a luz, afirmar a luz. Aquela correção também ajuda os outros. Então, o que ele tira de bem naquilo, ele não vê maldade igual a gente vê, assim. Porque você tá na intenção pura, né? Então, assim, quem disse que você tem que ser perfeito aos seus olhos, né? Quem disse que tudo tem que ser lindo, brilhante, maravilhoso, entendeu? Se você ficar se vendo, você duvida de Deus. Aí você começa a se fechar, nunca mais eu abro a boca. Porque se eu abrir a boca e falar besteira, então é melhor não falar. Isso é o racionalismo, é o racional, é você já julgar as obras de Deus, como está sendo falado aqui. É você já julgar a ação de Deus, falando assim, não prestou meu áudio, deixa eu apagar. Deixa eu retirar as palavras e apagar lá do grupo antes que alguém veja. Deixa eu retirar o que eu disse, né? Tudo o que eu disse, deixa eu retirar tudo o que eu disse. Você está se colocando como juiz, né? Julgando as obras de Deus, né? Você está julgando a ação de Deus, entendeu? E você não sabe o que Deus está fazendo com aquilo. Então, assim, mas até das minhas misérias, das minhas lerdezas, ele tira um bem? Sim. Ele se aproveita? Sim. Meu Deus, como assim? Tudo que você disse foi permissão dele, né? Não está no seu controle, né? Então, eles tiram bem de tudo. Meu Deus do céu. Então, até isso, tem muitas coisas que ele está fazendo com isso. Tem muitas coisas que ele faz com isso. Através dessas coisas que acontecem, né? Às vezes as confusões que a gente sente dentro de nós. É porque a gente quer perfeição, às vezes também. A gente quer Jesus em nós. E a gente, às vezes, tem uma visão de querer ver perfeição nas nossas palavras, né? De querer que tudo seja perfeito. Mas quando você é um nada, você não tem problema com a crítica de Jesus. Você não tem problema com a correção. Você não tem problema de voltar atrás também. Você não tem problema de retratar uma coisa. Olha, gente, aquilo que eu falei, deixa eu explicar melhor, porque não foi bem assim, não. Alguém pode entender errado. Aí Jesus está me corrigindo aqui, ó. Pediu para me explicar isso melhor. Ele está me corrigindo agora aqui. Você não tem problema com isso, porque você é um nada. E o nada não fica se avaliando, entendeu? Quando você tem esse autoconhecimento, entendeu? Que é uma coisa importante ser falado, eu tô doida que seja falado sobre isso. Entender mais sobre isso, né? Você não espera essas coisas de você. Você não tem expectativa sobre você mesmo, né? Você sabe que tudo é Deus. Até se te dá na hora tampar seus véus, entendeu? E você não faz pouco também do que ele tira de você, porque às vezes você não aceita a simplicidade do que você fala, porque você quer falar bonito demais. Às vezes não aceita aquilo que Jesus está produzindo em você, nos pequenos atos. Você fica julgando as coisas divinas, né? Mas isso aqui não vale nada, Senhor. Não vale nada esse ato que o Senhor pediu para mim. Grandioso é o ato que fulano fez, ciclano fez, a vida do fulano que é grandiosa. A minha vida não, é tão parada, é tão simples. E você fica assim, julgando as coisas que Deus consegue em você, assim. Os atos, os pequeninos atos, né? E você fica menosprezando aquilo ali. Você, tipo, você que dá o valor para aquilo, como se você colocasse na balança e falasse: esse ato aqui pesa 1 grama, essa aqui 50, 100 gramas. Você não sabe de nada, a nossa opinião não vale nada. A nossa opinião sobre as coisas não vale nada. O homem, a matemática, o sistema de medida dele é falho. É muito falha a nossa forma de ver as coisas.
de analisar as coisas. E quando a gente vê com os olhos de Deus, quando a gente ouve a Deus, a palavra dele, a gente vê que é totalmente diferente do que a gente pensa. É totalmente contra o que nós pensamos. Às vezes a gente está no caminho totalmente contrário, né? A nossa forma de medir as coisas, de pesar o amor, né? Olha para você ver no Evangelho de domingo. Parecia que quem estava satisfazendo mais era quem estava dando muito, né? Ao templo lá, muitas moedas. Mas eles faziam isso para você aparecer. Muitos faziam para você aparecer. Então, assim, e eles davam porque tinha muito. E também para mostrar que tem muito. Agora, a senhora só deu 2 moedas, a viúva, uma viúva ainda por cima. Uma pessoa assim, considerada um zero à esquerda. Também que era tão, naquele tempo tinha tanto preconceito. E ali ela dá tudo que ela tinha, entendeu? E aquelas 2 moedinhas era tudo, né? Então, assim, é o amor com que se faz. É a qualidade, não a quantidade, né? Mas o amor com que se está fazendo isso, que é o que ele vê, né? Então, a gente não pode sair pesando as coisas por nós mesmos, entendeu? Então, aqui eu entendi que ele está mostrando para ela, ensinando para ela que ela não tem que ver ela, o quanto ela é, assim, miserável, o quanto ela ainda é má, e ficar assim, querendo esperar, assim, uma hora ela olhar para ela e falar assim, nossa, eu tô perfeita, eu tô maravilhosa, eu não vejo nada de errado em mim, isso não vai acontecer. Mas ela perceber que Jesus está além disso, e que ele supre, é que é ele quem faz, é ele nela, entendeu? Ela em si mesma é só miséria, mas ela com Jesus, unida a Jesus, fundida com Jesus, aí sim, entendeu? E aqui mostrou a alma dela toda recebendo de Jesus a vida, né? Essa água e esse sangue. Então, assim, é tudo vindo dele, é a graça dele, né? É o sacrifício dele. Então, assim, é ele que santifica, é o sacrifício dele que valeu, entendeu? É os atos dele que nos cobre. Então, nada pode sair de bom de nós se não for Jesus mesmo. Não adianta ela achar que ela terá um amor próprio formado e entregar para Jesus, algo que ela sozinha desenvolveu. Ela é um oco, um nada, né? Então, é o próprio amor derramado dele em nós. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, né? Então, é o próprio amor de Deus nos dar o que nós amamos de volta. É com a própria graça que ele coloca, entendeu? Ele coloca a graça. É a própria entendimento, sabedoria, bondade, misericórdia, justiça, tudo que ele mesmo traz. Então a gente dá de volta o que ele mesmo depositou, né? Então nós precisamos contar com a graça dele, não apoiar em nosso próprio entendimento, mas contar com a graça de Jesus, com a graça de Deus, entendeu? E ele pede, não temas, pra gente não temer, né? Pra gente confiar nele. Então é muito incrível isso. E ele chamou a atenção dela por causa da questão do confessor, né? Ah, se o senhor me amasse mesmo, se não sei o que, o confessor estaria bem. O confessor parece que estava doente, né? Então, Jesus fala, diz-me, o que mais queres? Jesus Santo, confio-te ao meu confessor, santifica-me. E dá-lhe também a saúde do corpo, e além disso, é vontade tua que venha esse sacerdote. Aí Jesus falou, sim, né? Minha vontade que ele venha. Aí a Luísa, se fosse a tua vontade, falou, ias bem. Então ela mediu assim, tá com sofrimento, então não tá sendo abençoada a vinda dele. Porque, né, se ele tivesse Deus sagradando dele, querendo trazer ele para vir, Deus também ia suprir a necessidade do corpo dele. Aí Jesus falou, fica quieta aí. Se coloque no seu lugar. Investigar muito. Não quero investigar muito meus julgamentos, né? Porque não pode ser uma coisa meio racional. Uai, se o confessor tá doente e tá com dificuldade de vir, é sinal de que Jesus não é da vontade dele que ele venha nada.
Senão ele faria bem para ele. Ele daria a cura para ele logo. Ele não estaria passando por isso. Então, se você já faz um juízo antecipado, né, da ação de Deus, só de uma forma racional, vendo só o corpo também, vendo só o prejuízo corporal para aquela pessoa, mas Deus está trabalhando a alma dela através do que acontece também fora dela, como ele está falando também no vídeo de Santa Catarina lá. Então, assim, revela o espiritual, o sacrifício que ele quer mesmo, né? O confessor vim com dor, com dificuldade de saúde, vim para fazer minha vontade. E não é assim, eu tenho que abrir o mar para ele fazer minha vontade. Aí eu tenho que abrir agora o mar para todo mundo e facilitar para que elas façam a minha vontade. Quando ele permite dificuldade e obstáculos, são testes também que ele está comunicando à alma para ver se ela vai fazer aquilo por amor mesmo, né? Então, assim, e o fato de permitir a pedra no caminho, as dificuldades, só melhora mais o sacrifício, só agrega mais ao sacrifício. Então, são modos divinos que ele tem de trabalhar nas almas. Então, ele tá fazendo algo ali pelo confessor, algo que está acima de melhora física. Ele está trabalhando no caráter, ele tá forjando, está santificando o confessor, porque também está recebendo ali, ele também tem um equilíbrio de justiça em cima da vinda dele, né? Em cima disso, entendeu? Então não é assim facilitar para o confessor para que faça a vontade divina, não é assim facilitar para nós, para que a gente esteja aqui meditando, facilitar tudo na nossa vida para não ter nenhuma dificuldade. Aí facilita aqui para o meu marido não ter nenhum problema financeiro, porque assim, Senhor, ele não vem falar na minha cabeça e eu posso ficar me dedicando. Não é assim, né? Muitas vezes ele vai falar na sua cabeça. Muitas vezes na sua família vai ter situações difíceis e você não pode ficar se o senhor realmente quisesse eu na sua vontade, se fosse a sua vontade mesmo, o senhor não deixaria o meu irmão sair da depressão, o senhor deixaria o meu irmão e minha irmã sair da depressão, o senhor facilitaria isso na minha vida, melhoraria essa questão financeira, meu marido ia ficar mais tranquilo com as contas para pagar de casa, não ia ter dificuldade financeira, né, para me poder viver na divina vontade. Eu não ia ter problema com o vizinho, eu não teria problema com barulho para poder meditar. Eu não teria problema nenhum físico, nenhuma dificuldade na saúde, para mim poder estar aqui inteira, né? Tudo estaria mais fácil, mas como não está, Senhor, então mostra claramente que não é da sua vontade esse estado, não é da sua vontade essas coisas, o Senhor não está facilitando. E aí seria julgar a Deus. Por quê? Porque o fato, né, ele vai te dizer isso. E te mostrar muitas coisas que você desconhece. Entendeu? Ele não ficou chateado com a Luísa questionar aqui, porque não tem uma maldade, assim, sabe? Entendeu? Não, né? Mas ela é complicada. É complicado, né? Mas ele tá formando, ele tem paciência. Com a gente também tem paciência. Entendeu? Não tem problema fazer perguntas para Jesus, né? Não tem problema fazer pergunta, mas a questão é, você vai calar a boca depois que falar? Ou você vai insistir com aquilo, né? Então, assim, e também precisa pra gente entender essas coisas, né? E aí, ele muitas vezes vai mostrar situações na nossa família. Olha, minha filha, mas olha a minha proteção para sua família. Eu não disse que proteja os seus, mas como você acha que eu protejo as pessoas aqui na Terra? Como você vê a minha proteção? A minha sua proteção é fazer a pessoa conseguir pagar as contas, fazer a pessoa não ter nenhum problema financeiro, de saúde e tal. Assim, nada a ver. Eu dou também o que é preciso pro corpo. Ele falou isso também para o Deus Pai, né, para Santa Catarina. Ele falou, eu também provei o que é pro corpo e todo o cuidado que eu faço pro corpo da pessoa mostra o que eu tô fazendo na alma dela. Então, sim, ele vai te dar o suficiente, não é te tornar rico, te encher de dinheiro. Mas ele vai prover, sim, o que precisa para sua família ter o que comer, né? Ele vai cuidar dos seus. Ele vai cuidar das pessoas à sua volta, sim. Entendeu? Mas não é uma facilidade, assim, de ganhar aqui na Terra, de ter muito dinheiro, riqueza, de não ter nenhum problema. Não. Então a gente tem que entender também o que é melhor para a alma. Olha, filha, você prefere que eu enche o seu marido de dinheiro ou você prefere que eu enche o seu marido de santidade?
Você prefere que eu trabalhe mais na alma do seu marido ou que eu trabalhe mais no bolso dele? O que você prefere, né? Então, assim, o que é a verdadeira proteção que Deus pode dar para uma pessoa? Entendeu? É aqui na terra, dando para ela um reinado material? Foi o que Jesus pregou? Foi o que Jesus ensinou há 2000 anos? Não foi. É o que Deus ensina? É o tipo de bem que Deus está falando no livro do céu que Ele dá? Deus prometeu para alguém aqui que quem entrasse na vontade divina ia ser muito rico de dinheiro mesmo? Não, não é esse tipo de bem. Ele dá o maior bem dos bens, entendeu? Então, assim, é muito acima do que o homem pode medir, pesar, calcular. E aí ele fala, quanto menos contentamento aqui na terra, maior no céu. Então ele está fazendo investimento muito grande nos seus, quando às vezes permite as provas, contrariedade, cruzes, apontamento na sua família. Ele está trabalhando a alma dessas pessoas, ele está forjando o caráter dessas pessoas, porque ele está atendendo suas orações. Às vezes a gente acha que Jesus atender nossas orações é livrar as pessoas de todos os perigos naturais, materiais. E às vezes é justamente pôr ela no perigo, porque aí ela fica boa e fica safada, sem vergonha, né? Enquanto tá tendo aquela ausência, tá melhor. Então, assim, a gente não sabe, a gente não pode julgar como que Deus às vezes permite que um melhore e o outro não, né? Que um tem e o outro não, né? E a gente achar que o que tem tá melhor na fita e às vezes não tá. Deus está dando uma outra informação sobre a alma daquela pessoa. Tá vendo essa que só tá tendo aqui na terra? Coitada. Você não sabe o prejuízo que ela tá arrumando pra cabeça dela. Você tá vendo aquele ali que tá ralando, ralando? Você não tem ideia de como isso aí é rico. Então, assim, são coisas diferentes, né? Então, não é com a nossa medida, com a nossa forma de ver. Muitas vezes é racional, materialista demais, entendeu? Então, aqui no caso, né, ele atendeu, mas ele chamou a atenção dela. Nesse mesmo instante, me fazia ver a melhora de saúde do corpo e a santidade da alma do confessor, tá vendo? As duas coisas juntas, né, o que ele fez no corpo e a alma. Então, o que Deus estava fazendo na vida do confessor? Santificando ele mais. Tem graça maior que essa? Aí ele fala, tu queres ser apressada, mas eu faço tudo a seu tempo. Então, quer ser apressada em relação às pessoas, quer ser apressada em relação a ela mesma, quer ser apressada em tudo. E a gente é a mesma coisa para nós, é a mesma coisa para nós. Entendeu? Tudo no seu devido tempo. Tudo é no seu devido tempo. Deus já fez tudo. E tudo está acontecendo dentro do seu devido tempo. Aí ela pediu pelas pessoas que pertencem a ela, né, pelos pecadores. E é muito bonito que ela fala aqui, ó, quanto desejo que o meu corpo se reduzisse em pequeninos pedaços. Deixe que os pecadores se convertessem. Então, olha o sentimento de Deus numa criatura. Quando Deus está unido na criatura, que ele falou sobre os perfeitos, né? Olha o que é gerado, né, nessas pessoas. O mesmo sentimento de Deus. Ela se importa com as pessoas porque Deus se importa. Ela se importa porque aquilo vai agradar a Deus. Ela reza pelos pecadores porque ela sabe o quanto que aquilo vai agradar a Deus, o quanto que é importante cada alma para Deus, o quanto que ela valoriza cada sacrifício que Jesus fez por cada criatura. E todo mundo não vai ter no coração dela palavras de condenação, né? Mas vai ter palavras de salvação, né? Então ela vai ter aquela ânsia, aquele desejo, aquele amor, aquela caridade, né? De rezar pelos pecadores, né? De suprir pelos pecadores, de reparar pelos pecadores. Então, serão pessoas reparadoras, caridosas, de verdade, que não têm interesse próprio, né? Mas o único interesse é a glória de Deus, o bem das almas. Então, assim, é muito grande isso, né? É muito grande. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Deus abençoe.